A Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo tem novo presidente, Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão. Ele foi escolhido para comandar a entidade até 2019 por cerca de 200 delegados e delegadas que se reuniram no 7º Congresso da entidade na semana passada. E o Luizão está aqui com a gente hoje no estúdio para falar sobre os desafios da FEM neste próximo período. Bem-vindo ao seu jornal, Luizão. Obrigado, boa noite, Thalita. Mas antes da gente começar a conversar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Luizão. Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, é trabalhador da Volkswagen em São Bernardo do Campo há 31 anos. Vai comandar uma entidade que reúne 15 sindicatos filiados, com 245 mil metalúrgicas e metalúrgicos representados em sua base. O novo presidente da FEM-CUT São Paulo foi um dos fundadores do Comitê Nacional de Trabalhadores da Volks e secretário de formação da federação na gestão anterior. Além de técnico em mecânica, Luizão é formado em Economia do Trabalho pela CESIT, na Unicamp, e cursou Ciências Sociais na Fundação Santo André. Agora sim, Luizão. Nós sabemos que a indústria brasileira está passando por um período de dificuldades, principalmente o setor automotivo. Quais os desafios agora? Os desafios são grandes, mas é importante a gente lembrar que quando a federação foi criada, o setor automobilístico e o setor metalúrgico no geral passavam por dificuldade em 92, que foi quando os trabalhadores, de maneira ousada e criativa, entraram em negociação com o governo à época, criando as câmaras setoriais. Nesse momento também nós vamos utilizar de ousadia e criatividade para passar esse período de turbulência. Então é importante a gente lembrar que é um momento onde a produção cai um pouco, então é importante a gente já deixar um recado que é um momento importante também para discutir a redução da jornada de trabalho, né, para 40 horas, adequando inclusive a produção. Você acha que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também tem responsabilidade em criar políticas públicas para incentivar a indústria a criar mais empregos? Sem dúvida, né? O estado mais rico da federação tem que pensar que deve ser o estado mais desenvolvido também. Para que isso ocorra, deve investir na indústria. O que nós estamos assistindo, infelizmente, nos últimos anos, é a perda de postos da indústria, porque o governo do estado não combate a guerra fiscal, não apoia aquilo que é a vocação do Estado. O Estado de São Paulo tem uma vocação forte para a indústria automotiva, para o setor de autopeças, para o setor de eletroeletrônico, e nós não temos uma política voltada para isso. Portanto, o governo do Estado tem responsabilidade grande na criação de empregos de qualidade aqui, mas pena que não o faz. Falando sobre mulheres, você fez uma defesa grande em relação à participação feminina, em relação à paridade. Como está essa questão hoje nos sindicatos? Tá, no Congresso nós fizemos uma defesa em relação às nossas deputadas, às nossas delegadas, perdão, por conta de alguns ataques que as empresas nos oferecem em relação à diretora metalúrgica. O número de mulheres metalúrgicas no estado de São Paulo representam 17% da categoria. E a gente vem desenvolvendo políticas para que elas participem do movimento sindical, junto com os homens, com seus maridos, com seus filhos ou irmãos. E muitas empresas acabam não reconhecendo isso e tentam pela demissão das dirigentes. Então, a nossa defesa foi no sentido de que a federação, junto aos sindicatos patronais, construam barreiras ou até obstáculos que impeçam a demissão das nossas dirigentes para que elas possam fazer um bom trabalho também no mandato. Para encerrar, Luizão, além das dificuldades na economia, nós vivemos um período em que o setor mais conservador tem ganhado força. A defesa dessa democracia também faz parte das bandeiras da entidade? Sem dúvida, né? O movimento de trabalhador metalúrgico no Brasil e no estado de São Paulo tem como base a defesa da democracia, né? Nós iniciamos aqui no estado de São Paulo, no final dos anos 70, brigando por democracia no país, cobrando eleições diretas, e com certeza nós vamos para a rua também defender isso que nós defendemos no passado. Nós não podemos admitir um governo eleito com menos de 90 dias, alguns grupos que controlam a comunicação brasileira trabalharem para derrubar um governo. Não há 90 dias de sua eleição, de sua posse,
os ministros ainda se assentando em suas cadeiras, os projetos chegando ainda no Congresso para a gente poder fazer o país crescer. Então, sem dúvida, nós temos que ir à rua e fazer a defesa. E só um detalhe que é importante lembrar, nós vamos continuar também brigando pelos nossos direitos em Brasília. Hoje eu li uma declaração de um ministro, ministro do Desenvolvimento, dizendo que é importante o projeto de terceirização voltar à pauta no Congresso. Então, o nosso repúdio é porque isso não pode acontecer. O ministro de Estado não pode falar sobre um projeto desse sem ouvir os principais atores, que são os trabalhadores. Então, nós vamos sair na defesa, sim, da democracia, mas com certeza dos nossos direitos. Obrigada pela sua participação aqui no seu jornal, Luizão, e parabéns pela vitória. Obrigado.